Vocês podem se perguntar, mas o que é isso, irmã Diana? Esse negócio de teologia não é só para pastor? E eu digo para vocês que não é não. Teologia é para todos nós, homens, mulheres, jovens, até crianças. É para todos, todos que querem conhecer, se aprofundar mais sobre o Senhor. Então nós vamos começar primeiramente respondendo o que é teologia. Teologia eu sei, Deus, logia é estudo, então nós vamos estudar sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a sua existência, seus atributos, a sua essência. Mas teologia para nós vai muito além disso. Inclui isso, mas é ainda mais. Vem a ser a organização das nossas doutrinas. Organização das doutrinas. Mas, irmã, o que é doutrina? Não complique mais a minha vida, né? O que é doutrina? Vamos explicar então. Doutrina vai ser as nossas crenças. Tudo aquilo que nós acreditamos que é de fundamental. São verdades que são essenciais. Está na essência daquilo que nós estamos acreditando. Vão ser pilares do nosso cristianismo. Vão ser coisas básicas, mas fundamentais, basilar mesmo, que vão sustentar tudo que a gente crê sobre Cristo, sobre o nosso cristianismo. Então a doutrina vai ser tudo isso. E tudo isso a teologia vai englobar. A doutrina, ela vai responder perguntas como quem sou eu, de onde venho, por que estou aqui, para onde vou. Parecem perguntas simples, com respostas bem simples para nós, mas um ateu que não acredita em Deus, ele não tem condições de responder essas perguntas. E o seu estudo, às vezes, busca e procura, mas não encontra as respostas, porque ele não acredita em Deus. Então, as nossas doutrinas respondem a essas perguntas básicas, sim, do nosso dia a dia. Então, para resumir, o que é teologia? Qual é a ideia? A ideia é que a teologia ela vai ser o estudo cuidadoso e ordenado, organizado da doutrina cristã, das coisas que acreditamos sobre Cristo, sobre o cristianismo. Então, a teologia vai estudar tudo que se refere ao nosso cristianismo. Tudo que se refere ao nosso cristianismo é teologia. Ok? Então eu separei aqui algumas características dessa teologia. Primeiramente, a teologia ela é bíblica. A teologia que vamos estudar é bíblica. Por incrível que pareça, existem outras teologias que não são. Mas a que a gente vai estudar é bíblica. Por quê? Porque é fundamentada na palavra de Deus. Única e exclusivamente na Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia é a única revelação de Deus, que não pode ser tirado, não pode ser acrescentado. Então é através dela que nós vamos saber aquilo que Deus quis que nós soubéssemos. E a partir daí viver em função disso. Então a nossa teologia é bíblica, primeiramente. Ela também vai ser sistemática. O que é isso? Não é difícil. Sistemática só vem de sistema. Isso só quer dizer que ela vai ser dividida em tópicos, só, em assuntos. Assuntos escolhidos de forma coerente para a gente entender. Para a gente seguir uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. Então, por isso, ela vai ser sistemática. A teologia também vai ser prática, ou seja, conhecimento por conhecimento não tem razão de ser.
Eu espero que as irmãs concordem com isso. A nossa teologia não pode ser meramente para nós acumularmos conhecimento. Nossa, agora eu conheço todas as doutrinas da Bíblia, eu tenho condições de refutar todas as ideias erradas. Não. Esse não é o objetivo principal. Pelo contrário, tem que servir primeiramente para você, para a sua vida. Você tem que praticar aquilo que você aprende. A teologia tem que te levar a viver a prática, senão ela não tem fundamento. É como qualquer outra área do conhecimento. Você pode estudar o que for, administração, direito, mas se você pegar o seu certificado e colocar embaixo do braço, que finalidade isso vai ter? Como você vai poder ser chamado de advogado ou de médico se você só colocou o certificado num quadro na sua parede e não fez mais nada? Não praticou, não se atualizou, não continuou buscando conhecimento, não foi atrás de passar o conhecimento a outros, não foi atrás de praticar. Então, não tem razão de ser sem a prática. A nossa teologia, mais ainda. Como podemos dizer que somos servas de Deus se não praticarmos? Se nós dizemos que cremos, mas não fazemos? Não, irmãos, nós precisamos da prática. A nossa teologia deve ser prática. Agora, a teologia também ela é atual, ou seja, a Bíblia foi escrita há centenas de anos atrás. As histórias que estão nelas aconteceram há milênios. Agora, existem pessoas que dizem que não, a Bíblia são escritos antigos que não servem para o nosso tempo. Mas não é o que cremos. A Bíblia, ela é atual. Ela é atemporal. Ela ultrapassa a barreira do tempo. Os princípios que nós temos nela se aplicam às nossas realidades hoje. Sempre se aplicaram e sempre irão se aplicar. Então, nossa teologia ela é atual. Não é porque o livro foi escrito há tantos anos que ela não serve para os nossos dias. Pelo contrário, ela serve e a cada dia se renova. E por essa razão, a teologia é atual. A teologia que iremos estudar é atual, porque a Bíblia é atual. A Bíblia se renova a cada dia e é útil para todos nós em qualquer era. Agora, você pode perguntar, mas por que estudar teologia? Não é mesmo? Muito bem. Vamos separar aqui 3 razões para nós estudarmos teologia. A primeira, vocês já estão vendo, que se trata do nosso relacionamento com Deus. Então, por que estudar teologia? Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Como nós queremos servir alguém que não conhecemos ou que ouvimos falar e até exercemos fé? Ele nos salvou, ele nos deu a fé que nos salvou, mas eu acho que eu já sou salvo, não preciso mais fazer nada. Não, irmãos. Pelo contrário, nós temos que exercitar nossa fé, nós temos que provar nossa fé, nós temos que crescer, nós temos que desenvolver a nossa salvação. Então, isso se faz através do relacionamento com Deus, primeiramente. Nós devemos conhecer ao nosso Deus, nós devemos saber o que Ele quer de nós. Podemos comparar com as mulheres que têm marido. Nós sabemos que quando nós casamos, nós queremos agradar o nosso marido, nós queremos saber do que ele gosta. Vamos lá com a nossa sogra, descobrimos qual é a comida preferida dele, pegamos a receita, preparamos com o maior carinho, fazemos uma surpresa, porque a gente busca saber o que ele gosta, busca agradá-lo. O que agrada a ele?
o que não agrada a ele, eu vou evitar de fazer. Com certeza, se eu não quiser brigar com ele, com certeza, descobrir que ele não gosta de algo, eu não vou fazer. Então, da mesma maneira, nós temos que manter um relacionamento contínuo de conhecimento do Senhor, para que nós possamos agradá-lo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé não é algo estático, fé é experiência. É estar todo o tempo confirmando e confirmando que aquilo é verdadeiro, que você tem experiência, você desenvolve a sua fé e você agrada a Deus com isso. Você precisa crer nele, mas também você precisa acreditar que ele existe e que ele nos dá todas as coisas e que ele tem algo reservado para nós no futuro e que ele quer manter esse relacionamento conosco, que quer que nós o busquemos a cada dia. Então nós devemos estudar sim para manter um relacionamento com Deus. Agora existem também outras razões. Posso dizer aqui que nós devemos estudar a teologia para separarmos, sabermos mesmo a relação entre a verdade e a experiência. Muitas vezes nós não temos o conhecimento completo, apenas partes de conhecimentos. Então nós colocamos a nossa experiência de vida acima das verdades da Bíblia, acima do que Deus nos disse para fazer. Um exemplo que temos aqui em casa de uma irmã que nós conhecemos e que nós soubemos que essa irmã aconselhou uma jovem de uma igreja aí. Essa irmã aconselhou a jovem a namorar, seguir com o namoro dela, um descrente. A moça estava começando a namorar com um descrente, então a senhora disse que não tinha problema nenhum. Isso foi um pouco assustador para mim, eu espero que para as irmãs também, mas a irmã disse que não tinha problema nenhum ela se relacionar com um descrente, com um rapaz descrente, mesmo ela sendo crente na igreja. Agora, por quê? Porque a irmã disse que ela casou, quando casou com o marido descrente. Só que o marido dela se converteu. Então, deu tudo certo no final. Eles estavam vivendo bem, estavam na igreja. Só que ela colocou a experiência dela como modelo para aconselhar uma outra pessoa. Então, quando nós não temos o conhecimento verdadeiro das Escrituras, do que Deus fala, nós cometemos essas inversões de valores, colocamos a nossa experiência no lugar da verdade. Agora, como ela poderia, sim, usar a experiência dela para confirmar o que as Escrituras dizem? Porque nós temos experiência, nós sabemos e vamos confirmando aquilo que Deus nos diz na sua palavra. Ela poderia dizer: minha filha, a palavra de Deus diz assim, que nós não devemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é pautada em separação. Eu tenho a minha experiência. Eu casei com um rapaz incrédulo. Por causa disso, eu fui desobediente. Primeiramente, reconhecer sua falha. Eu fui desobediente à palavra de Deus. Porque Deus não manda que eu faça isso. Pelo contrário. Então eu desobedeci a palavra de Deus. Tive problemas no início do meu casamento. Poderia citar alguns problemas que teve. Que nós sabemos que com certeza teve. Porque é difícil a comunhão entre as luzes e as trevas, né? Nós sabemos bem disso. Então ela poderia dizer: Deus teve misericórdia da minha vida. Ele salvou meu marido. Hoje nós estamos na igreja. Mas existem muitos outros exemplos
de que os maridos não foram convertidos e que as mulheres sofrem até hoje. E como ficam esses exemplos, né? Você fica com a palavra de Deus, sempre, sempre com a palavra de Deus. Então, você vê essa relação entre verdade e experiência quando você tem um estudo aprofundado, um conhecimento de Deus verdadeiro. Deixei aí Provérbios 14:2, há caminho que ao homem parece direito. Às vezes nós realmente pensamos, não, deu certo, por que não, né? Mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então temos que analisar bem e ver bem, conhecer as verdades bíblicas, conhecer o que a Bíblia diz sobre cada assunto das nossas vidas. Agora, outra razão para nós estudarmos teologia é uma outra relação também, só que dessa vez é a relação entre a verdade e a mentira. Ou seja, quando nós conhecemos a verdade, nós identificamos o que é mentira. Nós também não precisamos conhecer todas as mentiras para poder saber o que é a verdade. Nós só precisamos estudar o verdadeiro. É como aquele exemplo das cédulas, né? Que você não precisa estudar formas de falsificar o dinheiro, de fazer imitações bem feitas. Você não precisa investigar todos os tipos de imitações. Você só precisa conhecer a nota verdadeira. Você só precisa conhecer a verdade, aquilo que é verdadeiro. Porque quando você vê algo que é falso, você logo vai identificar isso aqui é falso. Porque a verdadeira é assim. Você vai ver a nota e essa nota é falsa. Ela não tem aquela marca d'água. Ou então essa nota é falsa. Ela não tem a textura no canto inferior direito. Não tem. Então é falsa. Então, você conhecendo a verdade, você identifica o que é mentira. E isso, na nossa teologia, se aplica também a outras religiões, por exemplo, que sim, ensinam outros conhecimentos que não tem na Bíblia. Então, se você vê, se alguém disser para você, se você pecar, você vai perder a sua salvação. Você vai dizer, não, peraí, eu acho que não é bem assim. Ou você vai dizer, não, isso é uma mentira. Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, diz que nos dá a vida eterna, que nós não pereceremos, que jamais deixaremos de estar nas mãos dele. Então, como algo assim pode ser verdadeiro? A verdade está na palavra de Deus. Então, eu saberei identificar o que é a mentira. Então, por essas razões, é importante o nosso estudo de doutrina, o estudo da teologia verdadeira baseado nas Escrituras. Para enfatizar bem e não ter dúvida nenhuma qual é a nossa fonte. É a Bíblia, é a palavra de Deus, são as Escrituras, tudo aquilo que Ele deixou para nós. Toda a Escritura, que foi inspirada pelo próprio Deus. E para que ela vai servir? Servir para tudo isso que já falamos, para o ensino. Ela vai nos ensinar, ela vai nos repreender quando estivermos errados, quando estivermos querendo nos guiar pela nossa experiência. Ela vai repreender, ela vai nos corrigir quando formos levados por alguma mentira. A palavra de Deus nos corrige e nos mostra qual é a verdade. E com tudo isso, seremos educados na justiça de Deus. Então, a palavra de Deus é a nossa única fonte de ensino, de aprendizagem. E para quê? Por quê? Para que você, para que nós, mulheres de Deus, sejamos perfeitas. Sejamos perfeitas e perfeitamente habilitadas para quê? Para toda boa obra. Sejamos habilitadas para o serviço cristão.
sejamos habilitadas para servir ao Senhor com alegria. Que maravilha, não é? Essa é a revelação que Deus nos deixou. E é a única coisa que temos que estudar com profundidade. E nunca vamos deixar de aprender coisas novas estudando a palavra de Deus. Coloquei aqui uma atenção especial. Por quê? Ainda falando sobre a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que é só a palavra de Deus. Não tem um complemento. Não tem algo a mais que nós temos que acrescentar. É só a palavra de Deus. E nós vemos outras pessoas dizendo, não, mas nós temos alguém que ainda serve como um canal de revelação. Alguém que viu um anjo, que sonhou, que teve visões. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia está dizendo sobre isso? A Bíblia diz que ainda que nós, no caso, o apóstolo Paulo estava falando isso, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Então eu estava ali delimitando. O que foi revelado, foi revelado. Não tem mais. Deus deixou a sua revelação para nós. E hoje nós a temos da forma como Ele quis deixar. E o que temos que fazer então, irmãs? Temos que nos limitar a ela, estudarmos com profundidade, retirarmos as lições, aplicarmos em nossas vidas sem fugir da palavra de Deus. Muito bem. Então, teologia, para ficar bem claro, teologia sistemática é uma nomenclatura que se usa também no seminário, mas é a teologia. Não precisa chamar de teologia sistemática, é teologia, que vem a ser aquela lista de doutrinas, essa lista de doutrinas que vocês estão vendo, que são 10 geralmente, e elas vão falar sobre temas específicos. Temos aqui bibliologia, que vai estudar somente sobre a Bíblia, e o que toda a Bíblia diz sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre a lei, tudo. Temos teologia, que eu estudo aí propriamente dito de Deus, né? Que vamos estudar Deus, sua essência, sua existência, revelação, tudo sobre a pessoa de Deus. Cristologia, vamos estudar sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo. Pneumatologia, sobre o Espírito Santo. Angelologia, sobre os anjos. Antropologia, sobre o homem. A martiologia, sobre o pecado. Soteriologia, sobre a salvação. Eclesiologia, sobre igreja. E escatologia, sobre as últimas coisas, os últimos eventos, os últimos acontecimentos. Nessa primeira parte que nós estaremos fazendo nos próximos 10 estudos, nós estaremos fazendo apenas até o número 5, até angelologia. E depois nós veremos como vamos ficar, tá bom? Então, o que eu queria deixar para as irmãs não esquecerem, guardarem no seu coração nesse período que nós vamos estar estudando, é que você busque conhecer mais a Deus. Procure, busque, insista, tem dúvida, pergunta, vai atrás de outras pessoas que falam sobre o mesmo assunto. Veja, procure, insista, conheça a Deus a cada dia. E que as irmãs possam buscar realmente a cada dia esse conhecimento. E preparar-se assim para o serviço cristão. Passarem a ser habilitadas para toda boa obra. Conhecendo ao nosso Deus. E fazendo isso, eu tenho certeza, irmãs. Eu tenho certeza
que nós vamos experimentar a alegria do serviço, uma vez que conhecemos e buscamos a cada dia o conhecimento de Deus, nos preparamos para o serviço cristão e assim experimentamos a alegria do serviço. Que esse possa ser o anseio do nosso coração, hoje e todos os dias de nossas vidas. Amém, irmãos?